Não se esqueçam da ficha. Boa noite. Está no fim mais um ano parlamentar que se encerra amanhã com o debate sobre o estado da nação. Como está, afinal, o país? É a pergunta que vamos antecipar também neste especial de informação da RTP, que vai ter declarações exclusivas de todos os líderes dos partidos com lugar na Assembleia da República, cada um deles identificando o melhor e o pior do país no último ano. Além disso, vou apresentar-lhe já a seguir dados absolutamente novos em estreia da grande sondagem da Universidade Católica para a RTP, concretamente sobre o desempenho do governo, a hipótese de uma remodelação e quais os melhores e os piores ministros, na opinião dos inquiridos. Já vamos então a esses números. Para já apresento os convidados que me acompanham e a quem agradeço, obviamente, desde já a presença. Boa noite a todos e muito bem-vindos. Estão comigo António Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde, ex-deputado, ex-eurodeputado do PS, também ex-presidente do Conselho Económico e Social. Igualmente José Silva Peneda, antigo Ministro do Emprego e da Segurança Social, também ele, ex-deputado e ex-eurodeputado, mas do PSD, e igualmente alguém que foi Presidente do Conselho Económico e Social, ou seja, liderou igualmente a concertação social. Comigo ainda a professora de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE, Filipa Raimundo, e o empresário Armindo Monteiro, presidente da Tecnológica Compta e que é também vice-presidente da CIP nesta altura, além de ser presidente da ANETIA, que é a Associação Nacional das Empresas de Tecnologias de Informação e Eletrónica. Mas vamos, como prometido, começar por olhar os dados novos da sondagem da Católica para a RTP, concretamente sobre a situação do país, e que começa precisamente por se destacar uma percentagem elevada de portugueses a defenderem uma remodelação do governo. Como vemos aqui, 71% dos inquiridos consideram que sim, que deve haver uma remodelação governamental e menos de 20% são os que consideram que não, que isso não é necessário. Outro dos dados que vamos destacar é o facto de serem apontados nomes de ministros que seriam os primeiros remodeláveis, por assim dizer. O mais destacado nesse caso, com a percentagem claramente mais elevada, é Eduardo Cabrita. A seguir é apontada a Ministra da Saúde, Marta Temido. Há, todavia, valorações diferentes. Como vemos em relação à classificação de pior ministro nesta altura, o Ministro da Administração Interna recebe 34% das opiniões dos inquiridos, enquanto a Ministra da Saúde apenas 6%. E ainda há esta curiosidade, que quando se pergunta pelo melhor ministro, a Ministra da Saúde surge destacada em primeiro lugar com 24% das opiniões, seguida, como percebemos também, a longa distância, com 5% das declarações do Ministro das Finanças, João Leão. Ainda neste inquérito realizado, neste estudo realizado pelo Centro de Sondagens da Católica, há a pergunta se o Governo irá cumprir o mandato até final, ou seja, chegar ao final da legislatura em 2023. Uma esmagadora maioria considera que sim. 81% dizem que o Governo irá até ao fim dos 4 anos de governação e apenas 8% consideram que não chegará a esse destino. Há dados que são curiosos, obviamente. Quanto ao desempenho do Governo, por exemplo, e apesar de muita gente considerar que deve haver remodelação, a maior parte considera que é razoável o desempenho do Governo, 52%, e a esse podem somar-se 16% que consideram mesmo ser bom, mau ou muito mau, são 29% de respostas que foram anotadas. Quanto ao mandato do líder do principal partido da oposição, também um valor significativo ao nível do razoável para Rui Rio, 48%, 11% de bom ou muito bom e 32% dos que consideram mau ou muito mau o desempenho de Rui Rio enquanto presidente do Partido Social Democrata. O Presidente da República é que continua com uma popularidade bastante elevada. Esta avaliação é feita com uma sugestão de uma valorização da atuação do Presidente de 0 a 20 valores e a verdade é que se em novembro de 2016, portanto, bem lá atrás e ainda no primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, ele tinha uma valoração muito positiva, histórica mesmo, a mais alta de todos os estudos do género feitos pela Católica, 16,3, em plena pandemia, com a pandemia a ter mais de um ano, estamos em julho de 2021 e a avaliação que é feita ao mandato presidencial ou à figura do Presidente da República, para ser mais concreto, continua a ser bastante elevada, de 15,7%. Em relação à situação geral do país, e será este o início do nosso debate esta noite, a maioria das pessoas consideram que o país está hoje pior do que estava há um ano, 58%, 28% entendem que a situação é idêntica e apenas 12% que está melhor nesta altura. Este inquérito, é importante dizê-lo, foi realizado pela Católica, como já afirmei, para a RTP, entre os dias 9 e 15 deste mês de julho de 2021, foram obtidos 1.202 inquéritos válidos, a margem de erro é de 2,8% e o nível de confiança de 95%. Temos